porque me parece, o Gustavo não precisa da minha defesa, mas eu ia defender o argumento dele, dizendo que, na verdade, é o seguinte, a política, pelo que eu estou entendendo, a política de investimento público, ela também é fundamental nessa estratégia de exportação, né? Porque, como você falou no México, por exemplo, eles fizeram a estratégia de desvalorizar o câmbio e ela não funcionou porque não tinha essa estratégia aí, essa lógica de estimular a economia interna via gasto público. E aí eu queria que, não sei, a gente pode encaminhar para o final, acho que a gente já está bastante cansado, que o Gustavo comentasse, assim, complementar o que eu falei e pensar em coisa do que está acontecendo e qual que assim, qual que é o limite político. Eu sei que também você já viu como é que funciona a política por dentro, já trabalhou nesse ramo. Quais são os impedimentos práticos desse tipo de política? Se puder. Não, eu já respondo de cara essa questão do impedimento prático. O impedimento prático é a questão da soberania. Né? Essa é uma política desenvolvimentista na prática mesmo, para funcionar. Tem que ter duas coisas: câmbio desvalorizado, ou, no caso brasileiro dos anos 50, dos anos 30, câmbio múltiplo. E aí não é um caso que é mais complexo de tratar agora, mas é câmbio desvalorizado. E alta taxa de crescimento dos investimentos públicos. Tanto do ponto de vista da demanda, quanto do ponto de vista da infraestrutura, você necessita para ter uma melhoria da estrutura produtiva. Então, para trazer investimento privado. Então, você tem, são esses dois, esse tripé de dois. Você tem esses dois, você tem que ter um campo valorizado. As duas rodas da bicicleta, né? As duas rodas dessa bicicleta. Campo valorizado e uma taxa elevada de crescimento do investimento público. A taxa de crescimento do investimento público vai determinar a sua taxa de crescimento econômico e a taxa de crescimento das exportações vai determinar o limite dessa taxa de crescimento econômico. Então, o que acontece é o seguinte: por que no caso não deu certo no caso do México? Porque o investimento industrial, para países grandes, tem que ter investimentos em volumes grandes. E para esses investimentos em volumes grandes, raramente, tipo assim, se o cara for investir na Suíça, ele pode estar olhando a exportação. Mas a grande maioria dos investimentos no setor industrial, quando o cara está investindo no setor industrial, ele vai olhar duas coisas. Ele vai olhar se o câmbio permite uma produção competitiva, porque senão a demanda pode estar crescendo a velocidade que for. Eu vou importar. Igual no caso brasileiro, aí no período Lula. No ano de 2010, a demanda cresceu 7%. O que acontece? As empresas que estão fechando agora é porque elas são maquiadoras só, né? Só vem aqui a Sony, está para fechar agora, a Ford importa tudo, monta aqui e vende. Aí mais ou menos, um pouco por aí, sim. Mas o caso da Sony, principalmente, né? Aí, o que acontece? O cara vai olhar duas coisas quando ele vai olhar a taxa de crescimento do mercado interno e ele vai olhar a competitividade produzida ali. Porque pode estar crescendo a economia, pode estar crescendo 15%. Se ele fizer uma conta de que é melhor importar do que produzir, vai importar. Não tenha dúvida em relação a isso. A taxa de crescimento da economia não afeta nada se há um investimento industrial, se é melhor importar do que produzir. Então, por isso que o câmbio é importante. Você tem que manter uma alta taxa de crescimento econômico, mas manter uma lucratividade elevada para o investimento industrial. Então, e aí o que acontece? O cara investe, olhando o mercado, ele investe fazendo o seguinte: ele vai investir geralmente pensando o seguinte: eu vou exportar 20%, 80% eu vou ficar no mercado interno. Então, o que aconteceu no México? O investimento foi reduzido, porque o crescimento do mercado interno não crescia. Então, ele investe 80%
Ele visando o mercado interno. 80% da demanda dele está visando o mercado interno, 20% do mercado externo, o investimento industrial foi baixo. Então, você tem que estar mantendo valorizado e uma taxa de crescimento elevada da demanda interna, baseada graças ao investimento público. Então, então, você entendeu, né? Sem as duas rodas da bicicleta, como você muito bem sugeriu, não existe o crescimento não vai acontecer, porque se você tiver só crescimento da demanda, você vai fazer uma coisa com o governo Lula. O governo Lula arrebentou por causa da questão do balanço de pagamentos. Assim, um dos fatores do governo Lula e Dilma ter arrebentado foi por causa disso. Então, os fatores fundamentais, isso é pouco analisado, mas simplesmente o balanço de pagamentos não era compatível com o tripé. Mas eu estava o tripé, bateu na trave por causa do problema da valorização cambial. O tripé ele tem uma roda sobrando lá, que é a meta de inflação também. Né? A tripé, exatamente, o tripé o que aconteceu? Ele valorizou demais e depois não conseguiu ajustar o câmbio. O câmbio flutuante não pode flutuar. Por causa eu e Daniel, não, pelo visto, não concordamos muito com essa última Não, nem um pouco. Veja bem, o problema do câmbio é que depois ele você afeta rápido a inflação e lento a indústria. E aí o que aconteceu? Como essa defasagem entre o impacto inflacionário e o impacto industrial é que vai gerar esse problema do crescimento industrial. No caso ele valorizou o câmbio no segundo mandato dele, teve impacto rápido na inflação, segurou a inflação. E aí, quando no segundo mandato, no mandato da Dilma, primeiro mandato da Dilma, ela tentou ajustar o câmbio, ela não pôde porque bateu na meta de inflação. Então, esse movimento do câmbio flutuante que o Lula e a Dilma fizeram ao inverso um do outro, e ele travou na meta de inflação. Então, é uma política que não tem viabilidade. Ela não é uma política. A política de câmbio flutuante é uma política de baixa taxa de crescimento. Não tem jeito de ter alta taxa de crescimento do câmbio flutuante. Não, alta taxa. A taxa de 2%. Aí, tá bom, vamos lá. O Daniel está insatisfeito. Vamos ouvir o que o Daniel tem para falar, por favor. Olha só, eu só acho ruim. A gente estava debatendo um monte de mecanismos causais para tentar explicar os nossos procedimentos, e agora está terminando a tua conclusão, afirmando a tua conclusão como se ela fosse verdadeira, e depois você arrumou uma analogia para torná-la ainda mais forte. Você afirmou só que não tem como crescer sem câmbio desvalorizado e acabou. Entendeu? A gente estava justamente tentando explicar porquê das coisas. E a gente está terminando aqui com uma afirmação arbitrária de que é assim e só pode ser assim. Eu acho extremamente preocupante, justamente porque essa é a rigidez que o raciocínio funcional deveria retirar da gente. Pode ser que sim, pode ser que o câmbio desvalorizado ajude, pode ser que não, mas não é a única forma, não é. Até porque, no limite, né, a gente tem o exemplo dos Estados Unidos, que, por serem a moeda do mundo, todo mundo quer comprar aquela moeda, vai ser sempre valorizado e cresce, porque, no final das contas, o Estado garante a demanda, o Estado... Então, não dá para fazer... Isso não vale nos Estados Unidos, vale no resto. Não vale, porque você tem vários outros casos. Você tem países que emitem moedas mais demandadas fora, sempre vão acabar sendo valorizados. Isso é outra questão. Quando a tua moeda passa a ser demandada como um ativo, você tende a ter o teu câmbio valorizado. E aí, você continua podendo crescer do mesmo jeito. E esse deveria ser o sonho de todas as economias, que é poder crescer e complementar o teu crescimento da oferta doméstica com a oferta dos outros. Pô, isso aí é maravilha. Eu posso consumir tudo que eu posso produzir, que eu consigo mobilizar a demanda doméstica e ainda consigo consumir a coisa dos outros. Então, não é verdade que câmbio desvalorizado é uma condição. E aí a gente pode tentar, sim, se mover para esses resultados mais interessantes. Do ponto de vista material, é muito mais interessante. Ao invés de eu fazer um esforço danado
para fazer sobrar produção doméstica para poder mandar para fora, né, para deixar todo mundo pobre em termos da moeda estrangeira, né, a população toda lá, no limite eu quero o quê? O modelo da China, uma população empobrecida para caramba para eu conseguir exportar tremendamente. Por quê? Só para acumular papel dos outros? Não, a China tinha um motivo para fazer isso, mas não nos serve como saída e não é verdadeiro, Gustavo. Você colocar isso dessa forma, como se fosse a única fórmula e acabou, e depois usar a analogia que o Eldo começou a colocar, que nem era particularmente sobre isso, você bota as duas rodas e fica óbvio, a bicicleta só anda com duas rodas, né? A não ser que você seja muito bom. Né? Mas não é verdade, não é assim. Na verdade, uma economia para crescer precisa de duas coisas, sim. Precisa que a demanda seja suficiente para mobilizar a capacidade produtiva e precisa lidar com as restrições materiais que incluem a necessidade de adquirir coisas de fora. Mas isso você pode lidar com esses problemas de várias formas. Você está oferecendo uma delas que você acha que funciona bem. A gente está questionando, achando que não funciona bem. Você está dizendo que a lei de Turner não funciona. Não, exatamente, porque a lei de Você está dizendo isso, né? Eu estou afirmando que você pode lidar com... Se você começa a partir do ponto em que não é possível tolerar qualquer desequilíbrio no balanço de pagamento, é verdade, só dá para crescer de um jeito. Tá? Mas você pode absorver qualquer impacto inflacionário em qualquer oferta. A gente poderia ter uma restrição que não fosse de dólar, que fosse, sei lá, de arroz. À medida em que a nossa economia cresce, pode ser que a gente tenha que consumir mais arroz. Pode ser que a oferta de arroz não cresça suficiente. E aí? Vamos parar de crescer, então? Você está dizendo que a lei de Turner não funciona? E eu estou te falando que ela funciona porque ela se propõe a funcionar. Você tem que depois revisitar os textos e aí a gente estabeleceu o joguinho que está dado lá não é um jogo que a gente precisa jogar, que é evitar todo e qualquer choque, todo qualquer desequilíbrio no balanço de pagamento. A gente pode, eu estou te afirmando, a gente pode lidar com a valorização cambial. A própria lei de Turner não diz que a teoria dele não diz que você não pode aceitar o que é desequilíbrio. É uma teoria que eles chamam de longo prazo. Ele fala, a minha teoria funciona com prazo de 10 anos. Então, isso daí... Mas é isso. Nós estamos falando de desenvolvimento. É isso que eu estou falando. 10 anos é um prazo razoável para a gente analisar uma teoria. Nós estamos de desenvolvimento econômico, nós estamos falando de taxa de crescimento elevada. Se você fazer uma taxa de crescimento de 2%... a gente acabou de dar um monte de exemplos em que isso não é verdade, em que depois você dá. Agora, não conheço nenhum exemplo. Em que você precisa desvalorizar para lidar com a restrição externa? Você precisa... Desvalorizar agora para evitar desvalorização futura. Você não tem exemplo. Estou falando, não existe exemplo. Está confundindo as coisas. Você está falando sobre uma coisa e perguntando outra. Não, mas olha só, eu acho assim. Não existe exemplo de taxa de crescimento acima de 7% ao ano que não esteja associada a um campo desvalorizado. Então, assim, eu estou dizendo, é uma afirmação. Quem demonstrar que estou errado, se você der um exemplo, eu estou errado. Se você der um exemplo, eu estou errado. E por que o número é mágico assim? 7? Podia ser 5? Podia ser 10? Não vejo uma forma de você acabar com a mentoria. Só dá um exemplo. Não, mas aí é que está. Então, novamente, a gente agora vai voltar lá para trás, quer dizer que a única forma de estimular a demanda por produção doméstica é exportando. Não. Vai voltar lá atrás. A demanda, não. Você concorda com que a demanda que puxa o crescimento? Ou não? A demanda não. A restrição é relaxar. Não, mas quem puxa o crescimento? Quem puxa o crescimento? O gasto público. É demanda? O gasto público. Pronto. Sim. Então você precisa de demanda. Mas quem viabiliza, vamos dizer assim, o equilíbrio, a estabilidade da balança de pagamentos, ou da taxa de câmbio, ou da
estimula, vamos dizer assim. Não, quem mantém o equilíbrio do balanço de pagamentos. Não é equilíbrio não é a palavra correta. Quem mantém a dinâmica. Mas é isso. A estabilidade. Para você manter exatamente a estabilidade do balanço de pagamento, você precisa que o teu crescimento acompanhe a taxa de crescimento das exportações. Sim, aí sim. Mas por quê? Porque você quer evitar esse problema de desequilíbrio no balanço de pagamentos. Que, aliás, deixa eu entender assim, para generalizar um pouco, eu acho que talvez generalizar, porque eu tendo a acreditar no que o Gustavo está falando, mas assim, para tentar generalizar o que o Daniel está dizendo, você não discorda que eventualmente seja necessário você ter um câmbio desvalorizado, mas na verdade é o seguinte, ele pode desvalorizar em algum momento e isso ajudar a economia e está desvalorizando. É que isso é circunstancial. Entendi. Você pode obter resultados interessantes com o câmbio em diversos níveis. Inclusive, uma economia que consiga expandir a aceitação da sua moeda para fora tende a conseguir crescer com o câmbio valorizado. Por quê? Porque existe uma demanda extremamente grande pela sua moeda e pelos ativos denominados dessa moeda. Então, aí o que isso permite? Que eu consiga crescer domesticamente usando a capacidade soberana e não tenha nenhum problema em importar, porque é a minha moeda que eu estou exportando. Eu virei um exportador de papel, de ativos financeiros. Então, esse seria um resultado bom, não é ruim. Assim, no final das contas... Mas, assim, esse também é um outro desafio, eu vejo, como um desafio de desenvolvimento. Tudo é um desafio. Eu só estou dizendo que a receita do Gustavo, de forma alguma, é a única aceitável. Não é uma bicicleta que só pode ter duas rodas de um jeito. Mesmo esse modelo que você viu, que é um modelo de crescimento, de ajuste de balanço de pagamento baseado em vamos dizer assim, exportação de capital, né? De uso da exportação de capital não é uma palavra, mas de transformando a sua moeda como uma moeda internacional. Isso permite que você tenha um déficit de balanço de pagamentos, né? De forma estável, de forma, né, sem problemas. Déficit de balança comercial. O balanço de pagamento vai se manter. De balanço comercial, né? Balanço comercial, vamos dizer. Balanço de pagamento também, mas vamos chamar só... Não, só se você tiver aquisição oficial de reservas, senão o resultado é zero. Não é aquisição, mas você está emitindo moeda e outros países estão fazendo reserva com a sua moeda. Não, mas quando você tem aquisição privada, isso faz parte da conta capital, Gustavo. Isso faz parte da conta de capital financeira. Então, não desequilibra o balanço de pagamento. Não. Variação das reservas é a parte complementar que explica o desequilíbrio. Não, variação da reserva não é variação de reserva não é necessariamente balanço de pagamentos, é ajuste de balanço de pagamentos também. Isso aí então, você está supondo que é sempre zero, uma coisa que é sempre zero é tautológico, mas déficit comercial, né? Déficit comercial. Aí, mas vamos lá, vamos voltar no raciocínio. Está sugerindo, ele não existe como opção, a menos para os países que foram ou são megapotências industriais, que tiveram uma taxa do campo dele relativamente desvalorizado em relação, ou seja, um campo competitivo em relação à sua capacidade industrial, e esses países só chegaram ao ponto da sua moeda ser uma moeda forte, desejável, como investimento com taxas de juros baixas, que é isso, que é uma moeda forte. Isso só foi em países que foram inicialmente mega potências industriais que tiveram o câmbio, ou seja, para chegar nesse ponto tiveram o câmbio desvalorizado. Ou seja, essa opção ela não existe. Ela não existe sem antes ter um câmbio desvalorizado. Entendeu? Então,
tem jeito. Essa regra da política internacional. Não quer dizer que o novo somente está certo, eu já falei. E eles falham, porque o investimento industrial ele não funciona sem alta taxa de crescimento, uma taxa elevada de investimento industrial não funciona sem uma elevada taxa de investimento público. Então, é isso. É uma coisa, não é complexo, isso decorre a nossa divergência está exatamente na diferença entre o câmbio flutuante e o câmbio fixo, que é o câmbio flutuante tem um impacto imediato na inflação e lento na indústria. Se você tiver um câmbio flutuante, você toda hora vai ter impacto inflacionário, que impacta a tendência inflacionária e tende a levar o câmbio a uma valorização real. Ele não impede. Agora, se você faz um choque forte e depois segura o câmbio, você vai ter um impacto inflacionário e depois você vai ter os impactos industriais. Então, uma dúvida minha, como é que você prefere que esse choque seja feito? Via juro ou via aquisição de reserva? E aí sim, variação das reservas internacionais? Não, aquisição de reserva é melhor, né? Mas eu acho que os dois, na verdade. Porque no caso agora já está feito, né? Depende da situação, Assim, é claro que uma coisa planejada, em economia, eu acho que é sempre assim. Qualquer coisa que você fizer de maneira planejada é melhor do que fazer de solavanco, né? Mas eu vejo assim, hoje a gente tem esse câmbio desvalorizado. A questão agora não é mais se é bom ou ruim ter esse câmbio desvalorizado, é deixar valorizar, voltar a valorizar ou não, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Ou se a gente vai seguir uma trajetória de continuar a desvalorização, que tem aí os impactos na inflação que a gente já conhece, né? Agora, a gente pode caminhar para o final mesmo, gente, só para a gente falar um pouco da conjuntura, o que vocês têm de perspectiva do que está vindo. Eu estou prevendo uma hecatombe econômica e eu acho que a coisa está indo muito mal, mesmo com os estímulos que o governo está planejando, que ele diz que vai fazer e faz, aí chega no Congresso, para dar um estímulo pequeno, você precisa de cortar cessar o gasto público praticamente. Eu queria que vocês comentassem sobre esse tipo, essa política que o governo está adotando, né? Aí quem quiser ir primeiro, fala primeiro, quem quiser ir por último, só para a gente finalizar. Se puder. Vou rapidinho, então, deixa o Gustavo fechar. Eu concordo, Eldo. Eu acho que a gente, se for depender das ideias que têm dominado o debate público no Brasil e das ideias que parecem dominar governo e Congresso hoje em dia, a gente está arruinado. A discussão sobre o orçamento agora, né, até que acabou de ser aprovada, tem que ver quais os destaques entraram, mas parece que foi uma coisa horrorosa, foi acachapante e foi num sentido totalmente oposto ao que todo mundo aqui, no caso, defende. Um governo que gasta na sua própria moeda, na moeda que o Banco Central emite, na moeda que o governo cria quando gasta, na moeda que o governo consegue obter do próprio Banco Central indiretamente, né, quando o Banco Central mantém a taxa de juros na sua meta. Esse governo não precisa fazer esses ajustes estúpidos em nome do equilíbrio orçamentário. Isso é maluquice. E é mais maluquice ainda quando a gente está no cenário mais depressivo da nossa história. O gasto deficitário, né, o resultado primário do nosso governo no ano passado chegou quase a R$1 trilhão. Isso era inimaginável, isso é um valor incomparável ao que vinha sendo feito antes, que já era deficitário e já não conseguia tirar nossa economia de uma recessão antes da pandemia. A gente já vinha com uma economia morrendo, com desemprego explodindo, porque o governo insistia numa estratégia estúpida de achar que o problema era fiscal. A pandemia veio, a gente suspendeu as regras fiscais, pôde gastar
quase 1 trilhão a mais do que arrecadou, e isso não foi suficiente. O que você acha que vai acontecer agora se a gente voltar àquelas regras fiscais malucas que não deixavam o governo sequer gastar mais do que no ano anterior, né? Tinha que gastar em termos reais a mesma coisa, mesmo com a população crescendo, mesmo com as demandas crescendo. Então, o cenário que vem para agora é absolutamente assustador, porque a gente continua preso à ideia de que o governo tem que evitar uma suposta falência que não é possível, exceto se eles forem absolutamente insanos. A falência só acontece por culpa das autoridades econômicas e eles que decidem suspender pagamentos, não é uma necessidade. Então, eu estou muito desanimado, eu estou muito preocupado e eu espero que, sei lá, que o Gustavo vença aí, se torne candidato, vira presidente, porque do jeito que está, ou pelo menos seja chamado para algum governo futuro, mas a gente está arruinado com o que tem hoje. O Thiago quer dar a contribuição final aí, Thiago, por favor? Quero deixar a palavra final com o Gustavo. A minha visão final, em primeiro lugar, assim, como quase ouvinte desse debate, né, e sempre aprendendo muito com o Gustavo e o Daniel, essa questão dos momentos de cada país, do momento estrutural, da condição estrutural do sistema produtivo, isso aí esses elementos estruturais são importantes nessas filigranas do debate aqui. Então, vai variar. Eu gostaria, a minha visão do debate é um debate que está, parece aqui que está tendo uma grande divergência, mas, na verdade, tem uma convergência, é uma coisa que o pensamento econômico brasileiro, pelo menos a parte mais heterodoxa, está se debruçando, são grupos de pensamento econômico muito consistentes, que agora está vindo um debate à tona totalmente relevante para o Brasil sair dessa situação. Então, esse debate aqui que foi trazido hoje, e essa conversa é um ponto, não é o início do debate, mas a gente está num ponto que essas duas correntes estão começando a dialogar de uma forma mais consistente e achando suas convergências e divergências, porque depois disso, no desdobramento político, faz diferença. O nível de... Então, a gente pode trabalhar as convergências, as divergências a gente empurra com a barriga, politicamente. Teoricamente, a gente pode enfrentar tudo ao mesmo tempo, não tem problema, mas no processo do desenrolar do país, isso aí vai... Então, a gente está aqui no núcleo de um debate que está crescendo e, em primeiro lugar, dou os parabéns pelo debate, pela riqueza e por nos colocar, porque isso aí é o núcleo de um debate brasileiro, mas é também o núcleo de um debate internacional de economia. Aqui é uma ponta de conhecimento que está sendo discutida, e o Brasil, como um país importante e com as agruras que vem vivendo, e com a força do pensamento econômico brasileiro, do pensamento brasileiro em geral, da capacidade da economia brasileira, esses elementos são bem-vindos. A gente está aqui no início de uma convergência, parece às vezes um choque de águas, mas são dois rios que estão se juntando, espero, para um desencadeamento de melhorar a nossa situação, de dar uma reduzida nessa questão neoliberal, austericida. Então, o esforço nosso e a nossa paixão, e eu vejo esse debate de dentro,
A paixão é destravar o Brasil e, e colocar os grupos e dar força ao pensamento, ter um pensamento que não seja tão partidarizado, mas seja muito atrelado à realidade. E o que foi trazido aqui hoje foi muito nesse sentido. Então, primeiro, eu dou os parabéns. Eu acho que a gente está, assim, numa situação limite de pandemia, que tem que ter estímulo de gasto, tem que ter política social, tem o problema das cadeias, tem um problema, a vacina, a máscara, é só um elemento que mostra como que a gente se desestruturou, mas o Brasil continua sendo uma lição para o próprio Brasil, para a gente sair disso. Então, minha mensagem final é mais nesse sentido, e sem colocar num ponto ou outro da teoria, fomentar esse ponto de divergência, de convergência, fomentar esse ponto de convergência entre esses campos do pensamento brasileiro que estão se encontrando e que são fundamentais para a gente conseguir sair dessa situação. Beleza. Então, Gustavo, eu queria que você terminasse aí com suas perspectivas e a mensagem final aí para nós. O seu microfone acho que o microfone está... Eu concordo com o que o Daniel falou. Na verdade, eu concordo com 95% ou mais por cento, acho que mais, lá para uns 98% do que o Daniel pensa, com exceção das teorias da conspiração. Mas a gente concorda, essa questão também é muito... se olhar todo o arcabouço teórico que o Daniel tem, que eu tenho, né, toda a bagagem, igual eu falei, isso é 1%, que é só essa questão cambial, não é nem a questão cambial em si, mas é a forma como ela evolui, né, que no meu caso, ele é uma coisa bem pequena, como é o impacto dela, né, o impacto da questão cambial, como é que é a velocidade de impacto, né? Acho que a diferença nossa está mais por aí, se você tentar olhar quantitativamente. Então, assim, o Daniel falou, o Thiago falou uma coisa interessante, que a gente está tentando, né, Daniel, essa convergência, Thiago, ela não está acontecendo assim, ela está acontecendo, sim, por um aspecto que é o seguinte, que foi o impacto do André Lara Rezende colocou no debate econômico brasileiro a partir de 2018. Ele colocou o MMT aqui e ela começou a ser debatida e depois que a Covid entrou e a gente teve 800 bilhões, né, de déficit público ano passado e sem nenhum problema econômico previsto pelas teorias ortodoxas, né? Então, isso passou a todo mundo olhar para a MMT. Hoje a MMT não é marginal, como foi nos últimos, né, desde que a gente já começou a estudar, né, nos últimos 15 anos, só a partir do meados do ano passado para cá, que ela não é mais marginal, ela é debatida em todos os jornais, ela é debatida na internet, por economistas que sempre viraram nariz para ela, passaram inclusive quase que serem colocada como quase porta-voz dela, né? Ganhou o número de adeptos cresceu assim, de maneira muito rápida, e isso como se impactou nos pensadores que são novos desenvolvimentistas, né? Houve uma convergência, como o Thiago falou, mas essa convergência ela ainda tem pontos que precisam ser melhor debatidos, exatamente como este que a gente debateu hoje nessa palestra. Eu acho que nesse debate, e eu acho que é mais pontos, essa convergência que o Thiago está colocando, que eu acho que é necessária, vai ser muito debatida nesse ciclo de debate que o Thiago está organizando pelo Paraíso Brasil, pelo Paraíso Brasil não, com o Paraíso Brasil e muitas outras organizações que também
apoiaram essa iniciativa. Esse debate é o debate do desenvolvimento que a gente vai ter a partir do fim da pandemia. Eu acho que e a eleição do ano que vem vai vir tudo junto. Vai vir, como eu falei, esse debate é um debate eleitoral, porque o Ciro e o PT estão dos dois lados desse debate. E como a gente quer unir a esquerda, como a gente está fazendo a frente ampla, etc., na academia, os teóricos da economia, os teóricos do desenvolvimento também têm que estar tentando construir uma posição comum. E eu acho que vai ser positivo se a gente aprofundar esse debate agora, antes do calor da discussão que vai começar no ano que vem. E os partidos vão estar procurando mais divergência do que convergência. Então, nós na academia, nós nos teóricos estudiosos do desenvolvimento, temos que buscar a convergência, e eu acho que a gente vai chegar em bons pontos aí com esse debate aí. Eu agradeço o Eldo aí por ter convidado a gente, e agradeço ao Daniel aí, porque ele é que está prestigiando, principalmente aqui. O que está prestigiando mais aqui é o Daniel, porque nós todos aqui estamos no Movimento Paraíso Brasil, então um grande convidado aí é o Daniel, que, como eu repito, é a maior especialista em MT do Brasil. Ele não vai negar, mas é assim que eu penso. Beleza, gente. Então, eu queria agradecer todo mundo, o Daniel, o Gustavo e o Thiago, e terminar o debate dizendo que assim, eu acho que a resposta que o desenvolvimentismo, né, o desenvolvimentismo e os teóricos que veem como o Estado pode ajudar a economia a ter uma trajetória melhor, a gente tem uma resposta que os liberais eles não têm, e eu acho que já provaram que não têm. E essa lógica ortodoxa que tomou conta, que assim, agora a gente está conseguindo colocar o nosso debate, mas assim, parece que só existia um caminho, que é o caminho liberal, e que esse caminho vai nos levar ao desenvolvimento. Hoje a gente vê que tem vários países com estratégia de desenvolvimento diferente, e além do fato da gente estar seguindo essa estratégia, a gente seguiu de 94 até 2001, 2002, e de 2015 até agora, e não deu o resultado que o pessoal falou que dava. Então, assim, eu acho que é um debate que na academia sempre chega na frente, né, mas que eu acho que já passou do ponto de sair da academia e chegar na boca do povo, chegar para as pessoas, porque como o Daniel falou, são ideias fáceis de ser interpretadas, né, que permitem um entendimento da realidade, e que eu acho que vão dar respostas melhores do que as que estão. A gente tem coisa para entregar, eu acho que essa mensagem que a gente tem que passar, né? Já tem países que se desenvolvem com estratégia de intervenção do Estado, e eles têm trajetórias melhores do que os que optam por opção política não intervir, e a gente tem que mostrar isso, porque o entendimento é fácil, e acho que esse debate a gente tem mais elementos para mostrar do que os liberais que estão aí, né? Então, boa noite a todo mundo, obrigado a quem vai assistir, valeu, gente, falou.